nossa jornada de volta à palavra. É um desafio a cada domingo. Nós estamos meditando panoramicamente em um livro inteiro da Bíblia. Não é fácil para quem prega e não é fácil para quem ouve. Mas com a graça de Deus, domingo após domingo, nós estamos aprendendo um pouco mais da palavra de Deus e o meu desejo sincero é que essas ministrações possam despertar você o desejo de ler a palavra de Deus e de conhecer mais desses livros que nós acompanhamos de modo panorâmico, domingo após domingo. E veja como a nossa jornada está indo tão rápida, tão veloz. Hoje nós já estamos no livro de Daniel. Como introdução dessa mensagem, eu gostaria de compartilhar com você uma fábula. Contam que numa fazenda, uma aranha muito esperta, ela construía a sua teia sempre cristalina, limpa, bem organizada. E ficava ali aguardando as moscas mais tolas que passavam por lá. Todas as vezes que a aranha conseguia um novo, entre aspas, cliente, ela depois limpava a teia, para que nenhuma outra mosca suspeitasse dos riscos que ali estavam. Mas um dia, uma mosca muito esperta passou por lá, e a aranha rapidamente já puxou uma cadeira e disse: olha, senta aqui, vamos conversar. Mas aquela mosca esperta disse: não, você acha que eu sou tola? Eu estou vendo, não tem mosca alguma aí, eu não vou me sentar com você. E naquele momento a mosca olha no chão e vê um papel de cor parda. E várias moscas estavam ali. Elas pareciam que estavam dançando. E a mosca disse: é para lá que eu vou. Olha quanta mosca. Olha que festa. Que balada. É fim de isolamento social. É lá que eu vou. Enquanto ia voando no caminho, ela é interpelada por uma abelha. E a abelha diz: não faça isso. Não faça isso. Aquele papel é um papel pega-mosca. A mosca disse: você acha que eu sou tola? Eu estou vendo, eles estão dançando, estão felizes, eu consigo ouvir a música daqui. É uma festa. E zip! Era um papel pega-mosca. O moral dessa história é o seguinte: de que adianta escapar da teia da aranha e terminar no papel pega-mosca? De que adianta? A história do livro de Daniel é uma história que mostra como nós devemos resistir às pressões, às tentações, aos convites e à influência de um mundo secularizado que se afasta de Deus. É o que costuma se chamar na língua inglesa de peer pressure, a pressão do grupo. Porque se parece que há tanta gente fazendo isso ou aquilo, talvez não seja ruim, nem seja mal. A história começa aproximadamente 600 anos antes de Cristo. 600 anos antes de Cristo, uma das profecias pronunciadas por Isaías particularmente, começa a ter o seu cumprimento. E Nabucodonosor invade Jerusalém para dar início ao processo de disciplina que Deus desencadeava sobre aquele povo rebelde de Judá, Reino do Sul. E nessa primeira invasão, porque foram 3 deportações, nessa primeira deportação, o que Nabucodonosor faz, ele leva alguns utensílios especiais da casa de Deus, como se fossem troféus. E ele decide levar a nata da sociedade de Judá, membros da aristocracia de Judá, membros nobres da família real. E entre eles está Daniel e seus amigos, que bem conhecemos e mais conhecemos pelos nomes que receberam Babilônia: Sadraque, Mesaque e Abdinego.
Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro capítulo do livro de Daniel. Vamos ler no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. Capítulo 1, versículo de 1 a 4. Se você encontrou, diga amém. A palavra de Deus diz assim: No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Versículo 6, por favor. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Até aqui é o suficiente. Veja que nessa primeira fase da disciplina de Deus, 3 oportunidades o povo de Judá teve. Eles não se emendaram, nem na primeira, nem na segunda, e mesmo com a destruição que vai acontecer em 586 a.C. Nesse momento, o que acontece é que a capacidade militar dos babilônios, por meio de Nabucodonosor, faz com que ele tenha total condição, e o texto diz: o Senhor entregou. O Senhor permitiu aquilo, porque era um ato disciplinar de Deus. O Senhor entregou Judá, e ele consegue então controlar toda Jerusalém. Jerusalém, a cidade da paz, agora é uma cidade completamente sitiada e conquistada. Mais do que isso, como uma demonstração de que o seu Deus, a ideia dele é que talvez os deuses babilônios teriam dado a ele a vitória. Note que o texto de Daniel afirma que não foram os outros deuses, afinal de contas não há outro Deus a não ser o Deus dos céus. Não cantamos hoje pela manhã, grande é o Senhor, não há outro Deus, todos os outros são falsos deuses. Portanto, a derrota de Jerusalém não se devia a um outro poder, a uma outra força, mas devia ao fato de que Deus os entregava aquela derrota para que pudessem aprender a lição. Mas note, o templo não é destruído ainda, e Deus permite que alguns utensílios sejam levados, e algumas pessoas da aristocracia. Eu espero que você tenha notado isso. E nesse momento nós temos a deportação. O texto diz que jovens são levados para a Babilônia. A palavra jovem, segundo estudiosos, como por exemplo Swindoll, descreve alguém que ainda está na fase da adolescência. Quem aqui tem mais de 13, por favor? Uau, bastante. Quem aqui tem menos de 20? Diminuiu um pouco, Bom, esse é o grupo que provavelmente pertence Daniel e os seus amigos. Eles são jovens e são forçadamente tirados da sua própria terra e levados para uma terra completamente diferente da deles. Então, a primeira coisa que nós notamos é o que nós chamamos de deportação. O texto nos fala das características deles. Vocês notaram, então, a característica social deles. Eles são nobres, membros da família real, são pessoas importantes, de destaque na sociedade. O texto nos fala das suas características físicas. Vocês notaram? Que eles eram sem defeito e de boa aparência. Era o tipo de moçada que quando entrasse no lugar fazia a gente crescer os olhos. Se eles tivessem Instagram, eles teriam milhares e milhares de curtidas. Eles são bonitos, eles são inteligentes, porque a descrição ato contínuo é da capacidade intelectual. E o texto diz assim: instruídos em toda a sabedoria, doutos, versados no conhecimento. É esse tipo de pessoa que é Daniel.
Daniel é fisicamente perfeito, talvez um jovem atlético, ele é bonito, ele é inteligente, ele é douto, ele é versado nas ciências, é um jovem bom de papo. Se você senta com ele, você se impressiona, porque quando ele abre a boca para falar, ele tem extrato, ele tem conteúdo. Tinha uma música nos anos 80 que dizia assim: eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem. Esse não é o caso de Daniel. Quando ele abre a boca para falar alguma coisa, ele tem extrato, ele tem conteúdo, ele tem algo a compartilhar, ele tem algo a dizer, e o mesmo é verdadeiro dos seus companheiros. Mas depois da deportação, nós temos um outro elemento no texto com o qual nós nos deparamos, que se chama alteração. Note, por favor, do versículo 7, da parte C em diante. E que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, a Belsazar, a Hananias, a Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias de Abdenego. O que nós encontramos agora é que eles começam a ser submetidos por um processo de transformação, de alteração. Em linguagem moderna, nós podemos dizer que estes jovens estão sendo submetidos a um processo de lavagem cerebral. Note, uma das alterações que é feita é a alteração onomástica, o nome. Cada um deles tem nome que exalta o Deus de Israel. Daniel, por exemplo, para citar apenas um, significa Deus é meu juiz. Mas ele recebe um novo nome, Belsazar, que significa o favorito de Baal. Veja que contrariedade. Eles querem acabar com a identidade deles como servos de Deus. E quer transformá-los em apenas pessoas subjugadas pela cultura e pela idolatria babilônica. O texto continua sugerindo as alterações pelas quais eles são submetidos. E veja que eles são submetidos à alteração cultural. Eles deveriam aprender totalmente a totalidade da cultura babilônica. A ideia de aprender essa cultura quer dizer ser submetido num processo de experimentação da cultura. Não é apenas mero assentimento intelectual, mas é ser exposto às experimentações daquela cultura. E o texto ainda diz mais, que eles deveriam aprender a língua. Então, se você desconstrói o nome, desconstrói a cultura, desconstrói a língua, você está produzindo uma outra identidade. Você está alterando a identidade dessas pessoas, para que eles não sejam mais quem eles eram. E finalmente nós vemos no texto que uma maneira de fazer isso seria por meio da alteração da sua dieta alimentar. Eles deveriam comer, mas curioso, se você ler o texto atentamente, você vai notar que eles iam comer das iguarias do rei. Ou seja, o que existia de mais fino, de mais saboroso, o que seria uma explosão de sabores dentro da boca, o que seria o melhor dos odores da culinária da Babilônia, é o que estava sendo oferecido a eles. Não era algo ruim, não era dieta alimentar de largados e pelados, era uma dieta alimentar de primeiríssima linha. Eles não estão diante de algo que se rejeita facilmente. Há uma disputa entre os estudiosos no que diz respeito de qual era o problema com essa dieta alimentar, o que realmente estava ali. Uma das questões que se levanta é que talvez os alimentos oferecidos fossem alimentos proibidos pela lei, aquilo que encontramos nas descrições das dietas alimentares no livro de Levítico. Mas não parece ser exatamente esse o caso, porque mais tarde nós vamos ver que Daniel passa a se alimentar com os alimentos babilônicos. Uma outra possibilidade que colocam é que talvez aqueles alimentos eram alimentos oferecidos anteriormente a ídolos e falsos deuses, e por isso eles se abstinham daqueles alimentos. Mas há um outro problema com essa teoria,
porque os grãos, os cereais e os vegetais também eram consagrados a falsos deuses. E nós vamos ver adiante que eles comeram desses alimentos. Então, qual era de fato o problema? Me parece que o que faz mais sentido é que eles simplesmente não queriam se deixar seduzir pelo melhor dos alimentos daquela terra. Eles queriam já imediatamente estabelecer um limite. Eu acho que eu contei para vocês que numa das minhas viagens, eu passei por uma cidade e tinha um imigrante africano, isso lá nos Estados Unidos, e ele era um motorista de táxi. Então ele estava me levando de uma cidade para outra, e nós tínhamos 1 hora de conversa. Aí você põe um brasileiro e um africano junto, você pode apostar que 1 hora é pouco para conversar. E uma coisa que me surgiu a dúvida ali era: escuta, quanto tempo você está aqui? E é coisa assim de 30 anos, já era um senhor. Eu falei: você não tem saudade lá da sua terra? Ele falou: eu tenho, mas é assim, imagine, está comigo aí, diga amém. Ele falou: imagine um pássaro passando, voando, e de repente ele vê alguns pássaros comendo. Aí ele desce e começa a comer com aqueles pássaros, e 1 dia, 2 dias, ele come, ele desfruta de tudo aquilo. E aí chega uma hora que ele fala: bom, eu vou embora, agora eu vou voar de volta. Ele falou: quando tentava alçar voo, estava tão gordo que já não conseguia mais voar. Ele falou: então esse é o meu caso. Eu estou tão gordo aqui que eu não consigo mais voar de volta. Parece que o que esses jovens não querem é se sentir tão seduzidos pela Babilônia, ao ponto de perderem as suas raízes mais profundas em Deus. Veja só, Nabucodonosor tinha tirado eles de Jerusalém, da terra da paz, da terra de Deus. Mas agora, Nabucodonosor quer tirar Jerusalém de dentro deles, quer tirar Deus de dentro deles, quer tirar a fé de dentro deles, quer corrompê-lo com uma outra cultura. E diante de tudo aquilo, nós encontramos a resistência desses jovens. É por isso que o livro, quando você vai pensar panoramicamente, ele pode ser dividido de modo muito simples com 2 palavras: resolução e revelação. Do capítulo 1 até o capítulo 6 nós temos resolução. Resolução é aquela decisão convicta de que você não vai abrir mão dos seus propósitos. E é isso que nós encontramos do capítulo 1 até o capítulo 6, a resolução de jovens que dizem: nós não vamos deixar que levem de nós os princípios e os valores que nós carregamos aqui dentro. Eles já nos tiraram de Jerusalém, eles já nos tiraram da terra do nosso Deus, mas eles não vão tirar a nossa terra de dentro de nós, eles não vão tirar a nossa fé de dentro de nós. E nós vemos isso acontecer na sequência do texto. Veja você, versículo 8 do capítulo 1. Se você encontrou, por favor, diga amém. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Resolveu Daniel firmemente. Isso é resolução. Aliás, veja você, quantas vezes no seu dia a dia, na nossa caminhada, a gente ouve esse tipo de palavra, resolução. Qual foi a última vez que você ouviu isso? Quando você ouviu alguém dizer: não, olha, ele está resoluto. A única vez que eu lembro de resoluto porque tem um hino. Resoluto avançai. Lembram? Eu só lembro de resoluto. Não, você não era nascido. Resoluto não se usa mais. Por quê? Talvez porque nós não sejamos mais. Porque talvez não exista mais resolução. Porque talvez nós sejamos tão maleáveis, tão flexíveis, sejamos como as pessoas costumavam dizer antes: Maria vai com as outras, qualquer vento nos leva em qualquer direção, e nós vamos nos deixando seduzir pelas moscas que estão presas no papel pardo pega-mosca.
Ele resistiu. Ele não vai se render à pressão do grupo. E eu acho tão interessante que, veja só, a primeira posição deles é que eles vão comer apenas vegetais. E eles são adolescentes. Eu me lembro quando era garoto, uma fase difícil da nossa família financeiramente. Era pequeno, não lembro a minha idade. E aí minha mãe preparou a mesa, arroz, feijão e batata. Eu não esqueço, eu falei, mãe, não tem carne? Não tem carne? E ela falou, não filho, tem batata, mas está tão bem temperada, ela está com gostinho de carne, come aí para você ver. Eu falei, mas eu quero é carne. Esses rapazes, é difícil. Aliás, batata frita, até que a adolescente curte, né? Mas esses jovens, esses adolescentes, estão dispostos a se absterem de tudo isso, para não perder a sua identidade. Eles mudaram o nome, mudaram de cidade, puseram sobre eles todos esses elementos culturais, mas eles estavam resolutos. Eles tinham essa firme convicção de propósito, e o coração deles não ia mudar. Como ele resistiu? Essa é uma pergunta importante, porque Daniel não é um homem que vive dentro de um ambiente eclesiástico, ele não trabalha no templo, ele não está em Jerusalém, ele não está com o povo de Deus. Então, como esse jovem vai lidar com essa pressão? Me parece extremamente interessante o fato de que ele é inteligente, ele é douto, ele é sábio, ele é conhecedor de várias ciências, ainda na adolescência. Mas no momento de mostrar a sua resistência, ele não é um fanático. Você percebeu? Ele não é alguém que levanta com o dedo em riste e diz lá ao eunuco, ao chefe, ao supervisor responsável, nós não comeremos porque nós somos do... Ele não faz isso. Olha o que diz o texto. O texto diz no versículo 8 o seguinte: ele pediu que permitisse, note essas duas palavras, ele pediu que lhe fosse permitido. Há uma certa cordialidade na maneira que Daniel lida com aquilo que é contrário à sua convicção. E talvez seja uma grande lição para nós. Quando nós queremos resistir, porque entenda, meus queridos, por favor, nós estamos vivendo um tempo em que essa sociedade está a passos largos caminhando contrário à nossa fé, contrário à nossa convicção, contrário ao nosso Deus. E tem muita gente indo. Aliás, eu chamo a sua atenção que o versículo 6 do capítulo 1 diz assim, entre eles. O versículo 3 diz que trouxesse alguns dos filhos de Israel. Não foi levado apenas Daniel e os seus amigos. Dezenas, talvez centenas foram levados. E cadê os outros? Onde estão os outros? Por que os outros não são apresentados? Por quê? Porque se deixaram seduzir pela cultura daquele lugar, pela cultura daquele tempo, porque comeram das iguarias da mesa do rei, porque se deixaram babilonizar, porque perderam a sua identidade. Os únicos, pelo menos no contexto dessa história, que se mantiveram fiéis a esse punhado. Mas como eles fizeram? Primeiro, com uma dose de cordialidade. Segundo, versículo 12. Veja que o eunuco, ele diz assim, mas olha, o seu pedido é complicado. Por favor, se você está comigo aí, diga amém. Ele diz assim, o eunuco diz assim, o seu pedido é complicado, porque se daqui a um tempo, quando vocês forem experimentados, vocês estiverem mais fracos que os outros, é o meu pescoço que está a prêmio. Então ele fez o quê? Ele, além de começar com cordialidade, ele apresenta produtividade. Ele fala, faz um teste. Se determinado período passar, nós tivermos pior, a gente cede. Mas se a gente tiver melhor, você mantém. E o que acontece é que depois daquele período eles estavam dezenas de vezes melhores
que os outros, porque Deus estava abençoando aqueles jovens. Eu acho isso tão interessante. Produtividade. Nós queremos levantar a nossa voz contra os padrões desse mundo, mas queremos viver os nossos padrões com mediocridade. Nós queremos dizer que o nosso modelo de família é melhor do que esse, que tentam reconstruir, mas vivemos as nossas famílias com mediocridade. Sabe como nós vamos mostrar que é diferente? Quando o marido passar a verdadeiramente amar a sua esposa. Quando os filhos passarem a honrar os seus pais. Quando os pais de fato disciplinarem em amor os seus filhos. E nós vamos dizer o seguinte: olha, nós queremos ser diferente, com cordialidade, com amor. Nós queremos ser diferente. E olha o resultado do que é ser diferente. Mas enquanto o nosso discurso de diferença não se harmonizar com a realidade do nosso dia a dia, a pessoa olhar para a nossa vida e dizer: é isso que você quer me oferecer? É esse tipo de família? Esse tipo de negócio? Esse tipo de vida cristã? Esse tipo de ministério? Não, eu não quero. As duas maneiras que nós vemos na vida de Daniel, nesse primeiro capítulo, que ele se contrapõe ao curso daquela tempestade cultural que vinha sobre ele, era cordialidade com o diferente, mas produtividade com a sua convicção. Ele mostrou que o estilo de vida dele, que servir o Deus a quem ele amava, produzia uma vida melhor. Esse é o nosso desafio. Ninguém vai se encantar apenas com o nosso discurso, mas contra as nossas vidas não haverá argumento. Que Deus nos dê essa graça. Que Deus nos dê a graça de vivermos assim. Bom, isso nos leva adiante. E como eu disse, é apenas uma visão panorâmica, eu tenho que correr um pouco aqui. Basicamente, nós vamos encontrar no livro 3 histórias que passam a confirmar o que vimos aqui. Essa é a primeira história de resolução. A segunda história de resolução é quando o rei vai erigir uma estátua, você lembra disso, e quer que todos adorem aquela estátua como se fosse uma divinização do próprio imperador. E Daniel possivelmente estava em algum outro lugar na Babilônia, porque ele não é citado naquele episódio. Mas os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles resistem. Eles resolutamente dizem: nós não vamos adorar essa estátua. E eles estão dispostos a serem submetidos à disciplina legal daqueles dias, que era ser jogado na fornalha. E é interessante a fé deles. Até uma irmã, acho que foi a irmã Marisa, não sei se ela está aqui nessa manhã, que sem óculos eu não enxergo bem. Ela diz que acha que a fé deles é a mais perfeita, porque lá quando você lê a história, ele diz assim: se o Senhor quiser nos livrar. Eles não estavam apenas fazendo aquilo pensando: não, Deus vai nos livrar. Eles estavam, se Deus quiser, Ele livra. Se Ele não quiser, morremos, mas morreremos com as nossas convicções. Alguém já disse que ninguém está pronto para viver enquanto não entender pelo que está pronto para morrer. Eles estavam prontos para morrer pela sua fé, pelo seu Deus, pela sua convicção, pelos seus princípios, pelos seus valores. E você pode imaginar então isso, lá na Babilônia, olha, uma estátua enorme erigida e centenas, milhares de pessoas se prostrando para adorar aquele falso Deus que simboliza toda aquela cultura. E você olha, todo mundo ajoelhadinho, direitinho. 3 rapazes estão em pé. Já pensou nisso? E você lembra da história? Eles são jogados numa fornalha que foi aquecida 7 vezes mais. A temperatura é tão alta que diz que o fogo lambeu os guardas que estavam jogando eles ali e foi carbonizado. Mas eles caem dentro da fornalha. E de repente, o rei se surpreende, porque ele jogou 3, mas tem uma 4ª pessoa andando com eles. E alguém que tem uma semelhança divina. A maioria dos estudiosos concorda que aquela é uma cristofania.
é a presença de Jesus na fornalha. Sabe, Deus nunca prometeu que eu e você não passaríamos por fornalhas, que a nossa fé não seria provada pelo fogo, que nós não estaríamos sob fogo. Mas o que Ele promete é que na água ou no fogo, Ele está conosco. E lá está Deus com eles na fornalha. E eles sobrevivem e são exaltados. Depois disso, essa é a segunda história. A terceira história é a história com o próprio Daniel, lá no capítulo 6. Agora ele já está com, sabe quantos anos, gente? Uns 80. Ele não é um meninão mais. Olha quanto tempo passou. Uns 80 anos agora. E ele é um homem que tem uma função, ele tem 3 grandes ministros ali, e ele é um desses 3, mas as pessoas têm uma inveja enorme dele, e o texto diz que eles começam a procurar algo falso na vida, alguma falha, algum desvio, alguma corrupção. Eles não encontram nada do que acusar Daniel. Então eles resolvem criar uma lei de que todas as pessoas deveriam orar ao imperador. E quem não fizesse isso deveria ser condenado à morte. E Daniel, o texto diz assim, fez como era seu costume. Ele não fez uma afronta, ele fez o que sempre fazia. Ele subiu para orar a Deus. E você lembra da história? O rei é tão impressionado com ele que deseja colocar ele como o primeiro-ministro. Essa era a causa da inveja. E o rei fica muito consternado com a situação, mas não pode voltar, porque a essa altura era a lei dos medos e dos persas. E aquela lei não poderia ser desfeita, ele tem que ser jogado na cova dos leões. Ele joga, o texto diz que o rei passa a noite toda acordado. Pense nisso, porque ele sabia que era um homem íntegro, ele sabia que era um homem diferente. E logo pela manhã, ele vai até a entrada da cova dos leões e pergunta, Daniel, quem sabe o teu Deus, o Deus vivo, te livrou dos leões, Daniel? Sabe, ó rei, que o meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Ele me achou íntegro, rei, diante dele. E assim como eu sou íntegro diante do Senhor, rei. É um homem de integridade, é um homem de fidelidade. Minha gente, o que muda o mundo não é o nosso discurso, é a nossa integridade, consistência com a nossa fé. Daniel foi assim. E nesse contexto, ele causa um impacto tão grande. E em todas essas histórias, veja, a primeira história, em que tentam por 3 anos, não 3 dias, não 3 meses, por 3 anos fazer a lavagem cerebral nesses adolescentes. Eles ascendem sobre todos os demais. Sadraque, Mesaque e Abednego, depois da fornalha de fogo, ascendem sobre os demais. Daniel, depois de ser lançado na cova dos leões, ascende sobre os demais. O qual é a mensagem? Que quando a nossa fé está sendo provada, está sob fogo, a melhor opção é continuar caminhando com Deus. É não ceder, é não voltar atrás, é não baixar a guarda, é prosseguir. E 2 histórias aparecem que fazem a antítese disso, que é a história de Nabucodonosor e de seu filho Belsazar. Nabucodonosor tem a visão de uma grande árvore, em que ele vê como o grande rei de toda a terra, mas ele é orgulhoso e arrogante. E por causa disso, Deus o lança por terra e ele passa a se comportar como um animal. Aliás, é um nome para essa doença, sabia? É licantropia. É dessa doença de comportamento animal que surgiram as tradições de lobisomem, de vampiro. Ele passa a se comportar como se fosse um bicho. Mas ele se humilha e volta ao seu juízo. E depois a história de Belsazar, o seu filho, que pega inclusive os utensílios, aqueles que estavam guardados, leva para uma festa de orgias terríveis, profanando o Deus de Israel através desses utensílios. Ele tem uma visão. A visão diz, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Pesado, ninguém consegue interpretar. A história é sempre assim, ninguém consegue interpretar, vem Daniel e interpreta. Daniel vem e diz assim, olha, essa mensagem é que você foi pesado na balança, Deus está avaliando você, você foi achado em falta e o seu reino será dividido. Bem, Belsazar não se arrepende. Naquela mesma noite, ele é assassinado.
Sabe o que é interessante? Qualquer um que assista noticiário político ou estude política sabe como é complicado sobreviver no terreno pegajoso da política, nessa areia movediça. Pois Daniel sobreviveu ao império de Nabucodonosor, de Belsazar, de Dario e de Ciro. Ele sobreviveu todos. Enquanto os imperadores caíam, o adolescente e o ancião Daniel permaneciam em pé. Por quê? Porque Deus era com ele. Qual será a nossa escolha? Eu estou chegando ao fim, só vou explicar para vocês agora as 70 semanas de Daniel. A segunda parte do livro, e assim fecha a primeira parte do livro, tá? Essa é a primeira parte, que é essa de resolução. A segunda parte do livro é revelação. Em outras palavras, a pessoa que resiste com Deus recebe mais da informação de Deus, mais da iluminação de Deus, entende melhor a palavra de Deus, porque vive mais de acordo com Deus e tem mais esperança nas promessas de Deus. Então ele tem visões fascinantes, de criaturas bestiais. Ele tem essa visão que ele depende da interpretação angelical para entender o que o Daniel, que conseguia interpretar tudo, chega a um ponto que ele não pode mais e depende dessas figuras angelicais. E em linhas gerais, por causa do nosso tempo, eu vou me concentrar apenas no que nós temos das chamadas 70 semanas de Daniel. Duas coisas nós notamos no texto. A primeira delas é que ele lê o profeta Jeremias e vê que está muito próximo do fim do cativeiro babilônico. Afinal de contas, ele foi para a Babilônia quando era um adolescente, e ele lê no profeta Jeremias que eram 70 anos de cativeiro, e estava chegando no fim. E ele começou a orar pedindo perdão pelos pecados do povo, acreditando que tudo que Israel esperava se cumpriria ali. Mas a mensagem que ele recebe por meio dessa revelação é que ainda não. Que sim, a profecia imediata de Jeremias se cumpriria e o povo voltaria para Jerusalém, mas que a grandeza da mensagem profética, com a vinda do Messias, o estabelecimento do reino de Cristo na terra, do Messias, não aconteceria ainda. Que não seriam então apenas aqueles 70 anos, mas seriam 490 anos para acontecer, ou nós chamamos de as 70 semanas de Daniel. Se você apanhar na história e ver, está comigo aí, diga amém. Se você apanhar na história e olhar o cumprimento profético dessas semanas, ele é fascinante. Porque você vê que Daniel previu a ascensão e queda de impérios poderosíssimos. Como, por exemplo, ele viu Alexandre o Grande e a sua queda. Ele viu a ascensão do Império Romano e a sua queda. Mas ele viu também no futuro distante o que nós chamamos de a última semana. Um período reservado para o futuro, que nós chamamos de a grande tribulação. Mas seja qual for o período da história em que esses impérios emergem e caem, uma pessoa continua inabalável, soberana sobre o trono do universo: Deus. E a garantia para o povo de Deus é essa. A cada tempo, a cada geração, o que quer que estejamos vivendo hoje, qualquer que seja a prova de fogo, qualquer que seja a prova que esteja por vir, Deus e seu Filho, Jesus, o Messias, continuam triunfando. Então a pergunta é simples, e eu quero concluir com isso. Qual será a sua escolha? Você vai seguir os poderes dessa terra? Uma das visões de Nabucodonosor era uma estátua de ouro, de prata, de bronze, de barro e ferro, e uma pedra cortada sem auxílio de mãos destruiria. A outra era um leão alado, um leopardo alado, um urso com costelas na boca, a figura bestial com 10 chifres e um chifre que dizia profanações. Mas Deus triunfa sobre todos eles. E depois um cordeiro, e depois um bode com chifres e chifre, e Deus triunfa sobre eles. De que lado você quer ficar? Eu e você estamos sendo continuamente bombardeados com uma cultura estranha à cultura da palavra de Deus, com valores e princípios estranhos ao da palavra de Deus, e cabe a cada geração fazer a sua escolha. Que Deus nos dê a graça de seguirmos a Jesus.
Eu gostei dessa citação de Ben Carson, inclusive ele foi candidato a presidente nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte, que no mercado de peixe você encontra crustáceos e você encontra dentro de baldes e tambores caranguejos à venda. Mas que no tambor de caranguejo você não precisa pôr tampa. Porque toda vez que um caranguejo quer sair de dentro do balde, o outro caranguejo agarra a perna dele e puxa para baixo. A nossa luta é essa. Tem sempre nesse mundo alguém querendo puxar a gente para baixo. Tinha sempre alguém querendo puxar Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, eu e você, querendo nos afastar de Deus. E a nós nos cabe continuar lutando contra tudo isso. Mas nós não lutamos sozinhos, nós lutamos sob o poder de Deus. 2 versículos para eu encerrar. Eu pensei aqui na nova tradução na linguagem de hoje. Daniel capítulo 12, versículo 3. Os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará. Daniel 12, 13. Daniel queria saber, ele entendeu, há esperança em Deus, amém? Há esperança, ele quer saber, mas quando? Então a mensagem do anjo fecha para ele dizendo assim, e você Daniel, eu gosto da tradução na linguagem de hoje aqui, e você Daniel, continue firme até o fim, você morrerá, mas no fim ressuscitará para receber a sua recompensa. Em outras palavras, Daniel, você não vai ver o cumprimento de todas essas profecias, mas continue firme. Não é uma boa mensagem para mim e para você. Nós não vamos ver tudo agora, eu gostaria de ver, não vamos ver tudo. Aliás, algumas promessas estão além do período que nós chamamos de economia da igreja, está para frente, não vamos ver tudo isso. Mas tem uma coisa, você continua firme. Qual tem sido a sua prova? Qual tem sido o seu teste? Qual tem sido o seu, porque eu sei quais são os meus. Eu sou pressionado. Mas em nome de Jesus, fique firme como Daniel. Fique firme como Sadraque, Mesaque, Abidnego. Fique firme seguindo o caminho de Cristo. Vamos ficar em pé.